Então, galerinha, a gente voltou aí rapidinho no nosso intervalo, beleza? Deu todo mundo tomar uma água, Elmeiro, rapidão. E a gente volta agora para falar mais sobre essa parte de gravitação, bacana? A gente parou na aula passada, no finalzinho da terceira lei. E a terceira lei eu sei que ela é meio chatinha, que ela tem uns cálculos maiores, mas ela é de extrema importância. O importante da terceira lei é vocês lembrarem da notação científica, tá bom? Porque como a gente vai ver raio de planeta, período de planeta, são valores muito altos. Então a gente vai sempre jogar para a notação científica para poder, né, ter esse cálculo mais simplificado. Bacana? Então, daqui a pouco nas questões eu dou umas dicas para vocês de como fazer essa parte. Mas por enquanto vamos terminar a nossa teoria, para que a gente possa entrar na parte prática. Trouxe para vocês aqui, gente, um pouquinho sobre o período da revolução e o raio dos planetas do nosso sistema solar. Claro, tendo como referência a Terra. E essa aqui, ó, é o dado da terceira lei de Kepler. Terceira lei aí do tio Kepler. Kleber, Matheus? Não, Kepler. Oh, meu Deus, Kleber não. Olha aí. Então você teria todos os planetas, claro, tendo como base a nossa Terra, porque a gente tem a Terra que tem 1 ano e tem uma distância de 1 unidade astronômica. Quando você divide, dá 1. Percebam que todos os planetas têm um valor da constante muito próximo. Muda um pouco porque a gente não está num sistema desenhado à mão. A nossa Terra, ela não é uma esfera perfeita, ela é uma geóide, ela tem as deformações dela. Então, os nossos corpos celestes, eles giram em elipses, mas às vezes eles encontram com algum asteroide ou tem alguma massa que faz uma pequena vibração na elipse dele. Então, ele não dá sempre um certinho por causa dessas singularidades, tá bom? Sobre essas individualidades de cada planeta. Mas percebam que todos eles são muito, muito próximos de um. O primeiro deles é o Mercúrio, que dá 0,241 anos. Então, aí você tem que Mercúrio, ele tem aproximadamente de tempo aí, divide por 5, então dá aproximadamente aí uns 3 a 4 meses de ano. A cada 3 meses e meio, mais ou menos, o Mercúrio já passou um ano. Porque ele está muito mais próximo, né, do Sol. Então dá 1,02. Vênus é aproximadamente 6 meses, 6, 7 meses mais ou menos de um ano. Então ele já completa um ano, aí dá 1 cravado também. Marte, Terra, 1 para 1, continua sendo 1. Marte tem 1,8 ano, então a cada mais ou menos 1 ano e 10 meses, em Marte se passou apenas um ano. Então, a unidade astronômica, 1,5. Então, a nossa distância, mais metade dela, dá aproximadamente 1 também, 0,999. Júpiter são 11 anos, 8, quase 12 anos em relação ao nosso, e está 5 vezes mais distante que a gente. Então, 12 anos em Júpiter corresponde a mais ou menos um ano na Terra. Saturno, 29,6, a gente aproxima para 30 anos. Então, a gente tem que a cada 29 anos na Terra, se passa um ano em Saturno, quase 10 vezes maior que a gente. Urano, 83 anos aproximadamente, então já é a vida praticamente de um ser humano que viveu bem até, para dar uma volta em Urano, que dá aproximadamente 19 vezes maior que a gente. E Netuno, a gente não conseguiria ver um ano em Netuno completo. Por quê? Porque um ano em Netuno equivale a 165 anos terrestres. Então, tirando algumas espécies como tartarugas, eu acho, a gente não conseguiria ver um ano completo em Netuno, né? Porque a gente está muito longe mesmo. 30 vezes mais que a gente. Então, você não teria como calcular, como presenciar um ano aí, porque a vida humana não chega a esse fator todo. Bacana? E a gente chega nas nossas questõezinhas, que fala o seguinte. Primeiro, a gente vai entrar naquele velho esquema. Vou fazer uma, vou pedir um minutinho para vocês tentarem, vocês tentam a outra, aí eu vou fazendo. 1. O ônibus espacial Atlantis foi lançado no espaço, com 5 astronautas a bordo, e uma câmera nova, que irá substituir a outra danificada por um curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de entrar em órbita a 560 km de altura, os astronautas se aproximaram do Hubble. 2 astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles clamou: "Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno." Considerando as leis de Kepler, pode afirmar que a frase dita pelo astronauta... Letra A. Se justifica, porque o tamanho do telescópio determina a sua massa, enquanto o seu peso decorre da falta da ação da aceleração da gravidade. Olha, se justifica ou não se justifica? Primeiro ponto. Ele falou que o telescópio tem uma massa grande, mas um peso pequeno.
Ele quer dizer o seguinte, que o telescópio, apesar de ter aquela massa muito exacerbada, ele não quer saber do peso do cara. Por quê? Porque o peso dele é em relação à atração gravitacional terrestre. Como ele está muito alto, o peso dele é inferior. Bom, então vamos ler aí a letra B. Se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande comparada dele próprio e que o peso do telescópio é pequeno porque a atração gravitacional criada por sua massa era pequena. Letra C. Não se justifica porque a avaliação da massa e do peso dos objetos em órbitas tem por base a lei de Kepler, que não se aplicam a satélites artificiais. Primeira coisa falsa é que a lei de Kepler se aplicam sim a satélites artificiais. Letra C. Tá fora. Letra D. Fala o seguinte. Não se justifica porque força-peso é uma força exercida pela gravidade terrestre. Nesse caso, sobre o telescópio, e é responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Letra E. Não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de uma força com reação contrária, que não existe naquele ambiente. A massa do telescópio poderia ser avaliada simplesmente pelo seu volume. Letra E também está falsa. Ficamos entre letra A, B e D. Vamos de novo. Letra A. Primeiro, essa informação se justifica ou não? Essa informação, quando ele fala sobre essa parte de astronauta, ele quer saber sobre a diferença. Letra A. Se justifica porque o tamanho do telescópio determina sua massa. Não é o tamanho do telescópio que determina a massa dele, tá bom? Você tem coisas que têm uma massa muito grande, mas são muito pequenas. Então, letra A está falsa. Letra B. Se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande comparada a dele próprio. Como assim? E que o peso do telescópio é pequeno, porque a atração gravitacional criada por sua massa era pequena. Não é em relação à inércia do telescópio que vai fazer o valor do peso, né? Você tem o peso graças à interação do cara. Então, a inércia do telescópio é grande, por isso que ele mantém o movimento. Então, a letra D seria nosso gabarito, não se justifica porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, nesse caso, sobre o telescópio, e é responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Bom, então ele mantém nosso telescópio em órbita, atuando de acordo com aquela força-peso exercida ao sistema. Segunda questão. Considere o raio médio da órbita de Júpiter em torno do Sol igual a 5 vezes o raio médio da órbita da Terra. Segundo a terceira lei de Kepler, o período de revolução de Júpiter em torno do Sol é de aproximadamente. Então, o que é que você vai fazer? Você vai usar a terceira lei. Período ao quadrado sobre R ao cubo é constante, desde que eles rotem em torno do mesmo foco. Ele está falando de quem? Ele está falando da Terra e de Júpiter. Considere que o raio médio de Júpiter é igual a 5 vezes o raio médio da Terra. Então, o raio de Júpiter é igual a 5R. T, né? Raio da Terra. Segundo a terceira lei de Kepler, o período de revolução da Terra em torno do Sol é de aproximadamente. Então, o que ele quer? Ele quer que você compare o período da Terra ao quadrado sobre o raio da Terra ao cubo é igual ao período de Júpiter ao quadrado sobre o raio de Júpiter ao cubo. Bom, você faz aí essa questão, você isola um e substitui no outro, faz pronto igual para os extremos. Eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão.
Então, gente, olha, quando você pega uma questão como essa, você tem que fazer a parte de igualdade dos períodos e raios propostos pelo planeta. A gente já viu pela nossa tabelinha, eu vou pedir até licença para voltar aqui para vocês, para mostrar que a nossa tabela fala que Júpiter, cadê? Tem um período de aproximadamente 11,8 anos. Vamos ver se bate, né, com o nosso raciocínio. Nosso gabarito tem que dar a letra B, 11 anos. Então vamos ver se dá certinho aí com o nosso raciocínio. Vamos lá. O período da Terra em torno do Sol vale 1. Então é 1 ao quadrado. Raio da Terra é RT. Então deixa lá. Ele quer saber o período de Júpiter ao quadrado sobre o raio de Júpiter ao cubo. Só que ele falou na questão que o raio de Júpiter é 5 vezes o raio da Terra. Então seria 5RT, só que isso aqui é ao cubo, né? Opa, aqui é o cubo. Então, 1 ao quadrado é o próprio 1, sobre RT ao cubo. Período de Júpiter ao quadrado seria igual a 5 ao cubo, 125. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, 125. RT ao cubo. Bacana? Então, o que é que eu posso simplificar? Posso cortar RT com RT, tchau. Produto do meio igual ao produto dos extremos. Então, eu teria que o período de Júpiter ao quadrado é igual a 125 vezes 1, que dá 125. Então, o período de Júpiter seria igual a raiz quadrada de 125. Que daria aproximadamente quanto? Bom, gente, o período, a raiz quadrada de 125 não é exata. A gente não sabe. Mas eu sei a de 121, né? 10 vezes 10 dá 100, 11 vezes 11 dá 121. Então, dá aproximadamente quanto? 11 anos. Bacana? Então, aqui está o nosso resultado, nosso gabarito. Letra B aí, como eu tinha prometido para vocês, dá esse valor batido certinho, beleza? Então, sempre lembrar de comparar a terceira lei de Kepler com uma constante, desde que eles rotem em torno do mesmo foco. Júpiter rota em torno de quem? Do Sol. E a Terra já rota em torno de quem? Do Sol também. Como eles rotam em torno do mesmo astro, então você pode igualar os dois. Então, o período da Terra ao quadrado sobre o raio da Terra ao cubo é igual ao período de Júpiter ao quadrado sobre o raio de Júpiter ao cubo. Só que o raio de Júpiter vale 5 vezes o raio da Terra, então seria 5RT ao cubo. Para o igual para os extremos, eu tenho que o período de Júpiter ao quadrado é igual a 125, então o período de Júpiter vale raiz de 125, que daria aí 11 anos, tá bom? Naquele sistema. Vamos lá, a próxima questão fala o seguinte. Na figura, que representa esquematicamente o movimento de um planeta em torno do Sol, a velocidade do planeta é maior em... Haha. Olha, ignora D, ignora E, ignora B. B, D e E, tá tudo fora. Nem perde tempo com eles. Por quê? Porque são pontos intermediários, beleza? Pontos intermediários têm velocidades intermediárias. Nunca vão ser os maiores ou os menores. E ele quer sempre o maior. Tá bom? E aí você só nomeia os pontos. O ponto C é o ponto mais afastado, está mais longe. A de afastado, A de afélio. Pronto. E o ponto A é o ponto mais próximo, é o ponto mais perto. Então, P de perto, P de periélio. Quanto mais perto você tiver, maior a sua velocidade. Quanto mais longe, menor a sua velocidade. Por quê? Porque você vai precisar de uma velocidade maior para poder escapar daquele cara ali, né? Então, o A é nosso periélio, tem a velocidade maior. Bacana? Então, nosso gabarito seria letra A de A. É bem facinho. Bom, letra C seria o periélio, seria o afélio. Na verdade, aqui é o menor. Ah, se a gente tivesse perguntado maior, se tivesse perguntado menor. Pronto, aqui seria o valor do menor que a gente teria, tá bom? O menor valor seria o do afélio, mais afastado. Bacana. Próxima questão fala o seguinte. Com base nos seus conhecimentos e acerca da primeira lei de Kepler, assina a alternativa correta. Letra A velocidade da órbita de translação de um planeta que orbita o Sol é sempre constante ao longo da órbita. Letra B, a razão entre o quadrado do período orbital dos planetas que orbitam a mesma estrela e o cubo do raio médio é constante. Letra C, a órbita dos planetas em torno do Sol é elíptica e tem um Sol entre seus focos. Letra D, a linha imaginária que liga a Terra ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. E letra E, a velocidade de translação dos planetas depende da distância que o planeta se encontra do Sol. Então, aqui é a alternativa correta. E eu vou pedir aí 2 minutinhos para vocês tentarem responder a questão.
seguinte, ele quer a alternativa correta. Se ele quer a alternativa correta, a gente vai lendo e vai tirando as que não fazem sentido para a gente. Letra A. A velocidade de translação de um planeta que orbita o Sol é sempre constante ao longo da órbita. Não é constante, tá bom? Por quê? Porque ele vai estar essa relação em função daquela posição que eu falei. No periélio é mais perto, a velocidade é maior. No afélio é mais longe, a velocidade é menor. Mas leiam com atenção o enunciado da questão. Ele quer acerca da primeira lei de Kepler. Questão teórica tem um perigo muito grave que tira muito ponto de aluno. Qual é? Ele dá a resposta certa, mas que não responde à questão. E isso é muito perigoso porque o aluno se abraça com a resposta que está correta, mas que não faz sentido para aquela pergunta, tá bom? É tipo eu perguntar, rapaz, por que uma árvore é verde? Ah, uma banana, ela tem a cor amarela. O cara mentiu? Não, tá certo. Mas responde a minha pergunta? Não, entendeu? É essa a periculosidade de uma questão teórica. Letra B fala o seguinte: a razão entre o quadrado do período orbital do planeta, que orbita a mesma estrela, e o cubo do raio mede suas órbitas é constante. Isso é verdadeiro, mas isso é da terceira lei e não da primeira. Então tá falso aí a nossa resposta. Letra C. A órbita em torno do Sol é elíptica e tem o Sol em um dos seus focos. Perfeito aí. A letra C seria o nosso gabarito, porque ele está falando do enunciado da primeira lei, certinho. Letra D. A linha imaginária que liga a Terra até o Sol varre áreas iguais em períodos iguais. Tá falso. A enunciado tá certo, mas não responde minha pergunta. Por quê? Porque isso aqui, ó, é segunda lei. Viu aí? Como tem duas respostas certas, mas não respondem minha pergunta. E letra E. A velocidade de translação do planeta depende da distância que o planeta se encontra do Sol. Verdadeiro também, mas não responde a minha pergunta em relação à primeira lei. Então, nosso gabarito realmente seria a letra C, tá bom? Próxima questão teórica é minha, eu vou falar, ela fala o seguinte, né? Ó, com relação à energia cinética de um planeta que orbita o Sol em uma órbita elíptica, a alternativa correta. Lembrando, o que é energia cinética? Energia cinética é uma energia associada ao movimento. É uma energia associada ao movimento. Ou seja, é uma energia que depende da velocidade. Quanto maior a velocidade, maior ali. Quanto maior a velocidade, maior a minha energia cinética. E a gente já viu que da primeira lei, a maior velocidade é aonde? O cara está no periélio, possui uma velocidade maior. E o cara que está no afélio possui uma velocidade menor. Então vamos lá. A letra A fala o seguinte: quanto mais distante o planeta estiver do Sol, maior será a sua energia cinética. Olha, ele está mais próximo, maior sua velocidade. Se é maior sua velocidade, maior sua energia cinética. Falso. Não é mais distante, é mais próximo. Letra B. A energia cinética torna-se máxima nas proximidades do periélio e mínima nas proximidades do afélio. Olha aí como a letra B está bonita. Olha que letra bonita e formosa. Maior velocidade, periélio, maior energia cinética. Menor velocidade, afélio, menor energia cinética. Então, nosso gabarito seria a letra B. Letra C. A energia cinética do planeta que orbita o Sol permanece sempre constante. Falso, ela varia de acordo com a posição que você está. Letra D. A energia cinética torna-se mínima nas proximidades do periélio e máxima nas proximidades do afélio. É justamente o contrário, ele trocou. Bom, quando ele troca aqui, mínima é máxima e máxima é mínima. E letra E. Cada órbita, parte de energia cinética do planeta se perde devido ao atrito com o ar. Não existe ar no espaço. Se você marcar essa alternativa letra E como resposta, eu sugiro que você reassista essa aula várias e várias vezes, até entender que você está no momento de vácuo. Não existe atrito. Vamos lá. Bom? Próxima questão de vocês fala o seguinte: de acordo com a terceira lei de Kepler, conhecida como lei dos períodos, é falso afirmar. Olha aí, de novo ele se prendeu a uma lei. E agora ele quer o que é falso. Letra A. O cubo do raio médio das órbitas é proporcional ao quadrado do período orbital.
Letra B. A razão entre o quadrado do período orbital e o cubo raio médio das órbitas terrestres é inversamente proporcional à massa do Sol. Letra C. O quadrado do raio médio das órbitas é proporcional ao cubo do período orbital. Letra D. A razão entre o quadrado do período orbital e o cubo raio médio das órbitas terrestres é inversamente proporcional à constante gravitacional. Letra E. Todas são falsas. Qual seria o seu gabarito? 2 minutinhos para vocês tentarem responder a questão. Então, gente, olha, você pegou uma questão como essa, o que vai acontecer com ela? Primeiro, ele deu vários enunciados de várias fórmulas diferentes. O que é que eu indico para você? Que você desenhe cada um dos enunciados para bater na resposta correta, tá bom? Vamos começar da letra A. O cubo do raio médio das órbitas é proporcional ao quadrado do período orbital. Então, você tem que o cubo do raio médio é proporcional ao quadrado do período orbital. Isso é verdadeiro, tá bom? Olha aí, você tem aquela razãozinha que a gente tem. Isso aqui para uma força, desculpa, isso aqui para uma coisa constante, né? Tá certo aí. Letra B. A razão entre o quadrado do período orbital e o cubo do raio médio das órbitas terrestres é inversamente proporcional à massa do Sol. Então, você tem aqui, ó, cubo e raio. E ele falou que isso é inversamente proporcional à massa do Sol. Percebam que a gente falou sobre isso várias e várias vezes. E em momento algum a gente falou de massa de Sol, tá bom? A massa do Sol não responde nada em relação a isso. Então é falso você afirmar que você tem a massa do Sol sendo influenciadora. O que é que você vai ter? Você vai ter a força de inércia, que vai ser do Sol, a força de atração gravitacional, que é uma outra parada, que não tem a ver com a terceira lei. Vamos lá. Letra C. O quadrado raio do médio das órbitas é proporcional ao cubo do período orbital. O que também, ó, é verdadeiro, porque confirma a letra A. Letra D. A razão entre o quadrado do período orbital e o cubo do raio médio da órbita é inversamente proporcional à constante gravitacional. Aí sim, você tem aquela parte da constante gravitacional, que seria aqui o nosso valor de K. Você faz o produto do meio igual para os extremos, você vai ter que o raio e a constante vão ser multiplicados, na verdade, então tá falso aí, ou tá verdadeira a letra D. E letra E tá falso também, porque não são todas falsas. A letra B é a nossa resposta aí, sendo a nossa afirmativa falsa na questão. Então, letra B seria o nosso gabarito. É ela que
não faz o menor sentido, porque ele fala da massa do Sol. Percebam que a gente está aqui há 1h30, 2 horas falando sobre isso, e a gente não, em momento algum, eu falei para vocês de massa do Sol. Então, por favor, não caia nessa pegadinha besta. Bacana? Então, nossa penúltima questão, já estamos chegando aí ao fim, vamos falar aqui sobre ela. Certo planeta A que orbita em torno do Sol tem período orbital de 1 ano. Então, aqui é o período do cara, né? T1. Se um planeta B, ele chamou de A, né? Então vamos chamar de TA. Se um planeta B tem raio médio 3 vezes maior, então aqui, ó, 3 vezes maior é o raio, RB. Qual será o tempo necessário para que esse planeta complete uma volta completa em torno do Sol? Então, de novo, ó, você usa aquela situação. Período do A ao quadrado sobre o raio do A ao cubo é igual ao período do B ao quadrado sobre o raio do B ao cubo. Lembrando que você tem uma pequena correção a ser feita. O raio do B é 3 vezes maior que o raio de A. Então, RB é 3RA. E aí você pode fazer essa equação de modo que você ache o período. Lembrando que o período de A, como ele falou na própria questão, vale 1. Bom, período de A valendo 1. Então, 2 minutinhos para vocês tentarem responder a questão. Então, gente, olha, quando você pega uma questão como essa, faça os valores que ele pediu. O período de A ao quadrado sobre o raio de A ao cubo é igual ao período de B ao quadrado sobre o raio de B ao cubo. Bom, você tem essa relação aí dentro do sistema. O período do A ao quadrado vale 1. Então, seria 1 ao quadrado. O raio de A é o próprio RA, ou seja, RA ao cubo. Vamos para o período de B. Ele quer saber esse período de B, né? Então, seria TB ao quadrado. E o raio de B? O raio de B é igual a 3RA. Olha aí, ó. Raio de B vale 3 raios de A. Então, seria 3RA ao cubo. Bacana? Então, 1 ao quadrado é o próprio 1. RA ao cubo será igual ao período de B ao quadrado sobre 3 ao cubo. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3,
27, certo? 27 RA ao cubo. Então, quem é que eu posso cortar de um lado e do outro? O valor de RA. A com RA, tchau. E eu posso fazer um produto meio igual ao produto dos extremos. Então, ficaria período de B ao quadrado sobre 27 vezes 1, que é o próprio 27. Então, o período de B seria igual a raiz quadrada de 27. Só que eu não sei a raiz quadrada de 27. Tá bom? Você não é obrigado a saber porque não é a raiz exata. Mas você sabe o seguinte. Usa a inteligência. 5 vezes 5 é 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Da mesma forma que 6 vezes 6 é 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Logo, 27 está bem por aqui. Então, seria 5,1 ou 5,2, porque ele está bem próximo mesmo. Então, daqui eu posso tirar a minha resposta. Olha a minha resposta aí. 5,2 anos. Ó. Só uma questão de aproximação para você não cair nessa pegadinha básica. Bom? Então, repetindo a questão para quem está copiando, falando o seguinte. O planeta A orbita em torno do planeta B, sabendo que o período de A vale 1 ano e que o B tem um raio 3 vezes maior. Então, RB é igual a 3RA. Aplica-se na terceira lei. O período de A é 1, então ficaria 1 ao quadrado sobre raio de A ao cubo, igual ao período de B ao quadrado sobre o raio de B ao cubo. Só que o raio de B vale 3RA. Então, ficaria 3 ao cubo, que dá 27, sobre RA ao cubo. Simplifica, simplifica. O período de B é igual a raiz de 27. Logo, o período de B daria alguma coisa próximo de 5, né? Você teria ali 25, mais ou menos, aquela situação. Então, 6, 36 vai dar 26, né? 36 dá 6, 5, 25 dá 5. Logo, 27 é alguma coisa bem próxima de 5. 5,2, nosso gabarito. Letra E seria a nossa resposta. Bom? Olha aí. A próxima questão, nossa última questãozinha, fala o seguinte. Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol e a Lua e os planetas girariam em seu redor em órbitas circulares. As teorias de Ptolomeu resolviam de modo razoável os problemas astronômicos de sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo Nicolau Copérnico, ao encontrar inexatidão na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo. Olha aí, Ptolomeu fala que o Sol é o centro do universo. Hoje em dia a gente sabe que o Sol não é, o Sol é centro do sistema solar, com a Terra e a Lua e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático Kepler propôs o estudo do planeta Marte por cerca de 30 anos e verificou que a sua órbita é elíptica. Esse estudo generalizou para os demais planetas. Aí ele quer saber qual a afirmativa correta. Letra A. Ptolomeu apresentou ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais. Letra B. Copérnico resolveu a teoria do heliocentrismo, inspirado no contexto político do Rei Sol. Letra C. Copérnico viveu em uma época em que as pesquisas científicas eram livres e amplamente incentivadas pelas autoridades. Letra D. Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades da expansão econômica e científica da Alemanha. E letra E. Kepler apresentou a teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pode ser testada e generalizada, tá bom? Então, qual gabarito vocês marcariam? 2 minutinhos aí para vocês tentarem.
Então, gente, olha, você tem que ver o que foi acontecer em cada uma das épocas, né? A gente falou sobre todos os cientistas, as histórias deles, então você tem que entender o contexto que cada um deles vivia. Então, primeiro para Ptolomeu. Ptolomeu foi o geocentrismo, né? Lá no começo, século II depois de Cristo e tudo. Ptolomeu apresentou ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais. Falso. As ideias de Ptolomeu foram derrubadas rapidamente depois que acaba aquele protecionismo da igreja, né? Então, rápido a galera, percebeu que não é bem assim. Letra B, Copérnico, clérigo lá da igreja, século XVI. Então, ele monta essa ideia aí, tá bom? Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo, inspirado no contexto político do Rei Sol. Tem nada a ver com o contexto político de Rei Sol, tá bom? Rei Sol era uma denominação que os gregos davam antes de ser colonizado pelos romanos. Então, não tem nada a ver com essa parte aí, não. Letra C. Copérnico viveu uma época em que as pesquisas científicas eram livres e amplamente incentivadas pelas autoridades. Falso também. Você não tinha pesquisa científica livre e amplamente incentivada. Até hoje isso é difícil. Imagina naquela época, onde a igreja não queria que a galera tivesse acesso a tanta informação. Quem domina a informação domina o poder. Então a igreja queria dominar aquilo ali. Então, claro, pesquisa científica era completamente desincentivada, tá bom? Letra D. Kepler estudou. Aí Kepler já mudou, já depois do século XVIII, né, contemporâneo de Galileu, e aí você tem a formação dele como elaborador das 3 leis, certo? Letra D fala o seguinte: Kepler estudou o planeta Marte para atender a necessidade de expansão econômica e científica da Alemanha. Falso. Kepler não tinha nenhum apego político, para falar a verdade. Ele gostava da astronomia e depois que ele propôs esse modelo aí, foi que ele foi reconhecido e tudo, mas nunca teve nada a ver com a expansão econômica e política alemã, não. Então, sobra para a gente nosso gabarito, a letra E. Kepler apresentou uma teoria científica que, graças a métodos aplicados, pode ser testada e generalizada. Sim, aqui você tem um método científico, que aí vocês já viram lá na parte da ciência, como é testado e aplicado, e aí você tem a parte de testagem, né? Até se tornar realmente uma lei efetiva. Bacana? Então, galerinha, queria agradecer a companhia de vocês nessa sexta-feira, desejar a vocês um excelente final de noite, um ótimo fim de semana aí para quem fica. Próxima semana a gente volta estudando também essa parte de planetas, astronomia em geral, e aí a gente vai para uma parte mais teórica próxima semana, tá bom? O que são cada parte dos planetas, trazer um videozinho explicando para vocês também é bem legal. Então, próxima semana a gente se encontra aqui às 8h15 da noite, bacana? Então, um excelente final de noite, uma boa semana para vocês. Até a próxima aula. Tchau!